Muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário, a Bíblia em um ano. Sou eu, o Padre Adriano Zandonai. Este é o episódio 144, no qual leremos 1 Reis 2, 2 Crônicas, capítulo 2 e 3 e Salmo 62. Tenha certeza que esse itinerário com a Bíblia ele é muito importante para o seu crescimento espiritual e muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida a partir desse entendimento mais profundo da Bíblia, viu? Padre, mas eu estou participando já há um mês, nada mudou. Olha, não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma faculdade. A gente como padre, a gente tem que fazer, né? Eu já fiz 2 e estou terminando o mestrado. E é interessante, quando você começa uma faculdade, quem já teve a oportunidade de fazer, algumas coisas que você está lendo não fazem sentido e parece que a conta não fecha. Você está lendo uma matéria aqui, está lendo outra matéria ali, que às vezes parece que não tem relação nenhuma. Mas no final do curso, as coisas começam a se encaixar e os conteúdos colecionados ali na sua mente começam a fazer sentido e te dar assim, uma visão maior, mais ampla do que de fato é aquele conteúdo, de como agir a partir daquele conteúdo. Então você se torna um profissional a partir daquele estudo, né? Então esse estudo da Bíblia também é assim. Talvez você fale, padre, não mudou nada. Vai lendo até o fim. A hora que você menos perceber, você já vai ter um discernimento espiritual, uma compreensão das coisas muito profunda, sabe? E isso vai elevar a sua espiritualidade, vai elevar a sua intimidade com Deus, vai elevar até mesmo a sua sabedoria, tá bom? Então, vamos ouvir a palavra do Senhor com muita atenção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu vou-me, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tu sabes tão bem como eu o que me fez Joabe, filho de Sárvia, como ele assassinou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, derramando assim, em pleno tempo de paz, o sangue da guerra, e manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Farás como julgares prudente, e não deixarás que as suas cãs desçam em paz à habitação dos mortos. Por outro lado, tratarás com benevolência os filhos de Berzelai, o Galaadita. Faze-os comer à tua mesa, porque foi esse o gesto que tiveram para comigo, quando eu fugia diante de teu irmão Absalão. Tens também perto de ti Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, que me insultou tão violentamente no dia em que eu ia para Maanaim. Mas como ele veio ao meu encontro até o Jordão, jurei-lhe por Deus que não o mataria pela espada. Tu, porém, não o deixarás impune, pois és bastante sensato para saber como o terás de tratar. Farás descer com sangue as suas cãs à habitação dos mortos. Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reinou durante 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi solidamente estabelecido. Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabeia, mãe de Salomão. Ela disse: Vens como amigo? Sim, disse ele, preciso falar-te. Fala. Ele continuou: Sabes que o reino era meu e que todo o Israel me considerava como seu futuro rei. Mas o trono foi transferido a outro, passando para o meu irmão, porque o Senhor lhe concedeu. Tenho a esse respeito um pedido a fazer-te. Não o recuses. Fala.
Pede ao rei Salomão, que nada te recusa, que me dê Abissag, a sunamita, por mulher. Está bem, respondeu Betsabeia, falarei por ti ao rei. Betsabeia foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para a sua mãe, e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela. Não o negues. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque nada te recusarei. Disse Betsabeia, peço-te que Abissag, a sunamita, seja dada por mulher ao teu irmão Adonias. E o rei Salomão disse à sua mãe, por que queres que Abissag, a sunamita, seja dada a Adonias? Pede também para ele o reino, que é meu irmão primogênito, assim como para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Sárvia. Jurou então o rei Salomão em nome de Deus, dizendo, Deus me trate com o último rigor, se Adonias não pagar esta palavra com a sua própria vida. Pela vida de Deus que me estabeleceu solidamente no trono de Davi, meu pai, e que fundou a minha casa como tinha prometido, Adonias será morto hoje mesmo. O rei Salomão enviou Banaías, filho de Joiada, para o matar, e Adonias morreu. Disse também o rei ao sacerdote Abiatar, vai para as tuas terras, em Anatote, porque és digno de morte. Entretanto, não te matarei agora, porque levaste a arca do Senhor Javé diante de Davi, meu pai, porque levaste a arca do Senhor Javé diante de Davi, meu pai, e compartilhaste todas as suas provações. Salomão destituiu Abiatar de suas funções sacerdotais, cumprindo-se assim a palavra pronunciada por Deus em Silo contra a casa de Eli. Quando chegou essa notícia a Joabe, que tinha seguido o partido de Adonias, embora não tivesse seguido o de Absalão, ele fugiu e refugiou-se no tabernáculo do Senhor, agarrando-se aos chifres do altar. Foram dizer ao rei Salomão, Joabe refugiou-se no tabernáculo do Senhor e está junto do altar. Salomão mandou Banaías, filho de Joiada, dizendo-lhe, vai e mata-o. Banaías, chegando ao tabernáculo do Senhor, disse a Joabe, o rei ordena que saias daqui. Não saio, respondeu Joabe, quero morrer aqui. Banaías foi ao rei e disse-lhe, eis o que me disse Joabe, e o que me respondeu. O rei disse-lhe, faze como ele disse, mata-o e enterra-o, para que assim se afaste de mim e da casa de meu pai o sangue que ele derramou sem motivo. O Senhor fará cair esse sangue sobre a sua própria cabeça, porque ele matou, feriu a espada, sem que o soubesse Davi, meu pai, 2 homens mais justos e melhores do que ele, Abner, filho de Ner, general do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, general do exército de Judá. O sangue deles recairá para sempre sobre a cabeça de Joabe e de sua posteridade. Mas a Davi, a sua raça e ao seu trono, dará o Senhor paz para sempre. Banaías, filho de Joiada, voltou ao tabernáculo e feriu de morte a Joabe. Sepultaram-no em sua casa, no deserto. Em seu lugar, pôs o rei à frente do exército Banaías, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, estabeleceu Sadoc como sacerdote. Depois mandou o rei chamar Semei e disse-lhe, faze para ti uma casa em Jerusalém e habita aí. Dela não sairás para ir aonde quer que seja. No dia em que o fizeres e passares a torrente do Cedron, sabes que serás morto. Serás responsável pelo que acontecer. Semei respondeu ao rei, está bem, teu servo fará como ordenou o rei, meu senhor. E Semei habitou longo tempo em Jerusalém. 3 anos depois, aconteceu que 2 escravos de Semei fugiram para junto de Aquis, filho de Maaca, rei de Gat.
vieram avisar Semei, dizendo: teus escravos estão em Gate. Semei levantou-se, selou o jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca de seus escravos. Disseram a Salomão que Semei fora de Jerusalém a Gate e estava de volta. O rei chamou-o e disse-lhe: não te fiz eu jurar em nome de Deus? Não te avisei formalmente, dizendo que em qualquer dia que saísses para onde quer que fosse, haverias de morrer? E não me respondeste: está bem, eu compreendi? Por que não guardaste tu o juramento do Senhor e a ordem que eu te havia dado? Tu sabes, ajuntou o rei, todo o mal que fizeste a Davi, meu pai. Tens consciência disso. Por isso, o Senhor faz recair a tua malícia sobre a tua cabeça. O rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será consolidado para sempre diante do Senhor. Ordenou o rei a Banaías, filho de Joiada, o qual saiu e feriu Semei, e este morreu. E o reino foi consolidado nas mãos de Salomão. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2, Salomão mandou reunir 70.000 carregadores e 80.000 trabalhadores para cortar pedras na montanha e mais 3.600 contramestres. Mandou em seguida dizer a Hiram, rei de Tiro: digna-te trazer para mim o que fizeste para meu pai Davi, a quem enviaste cedros para construir uma casa. Quero edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus. A ele eu o consagrarei e nele farei queimar em sua presença perfumes aromáticos. Eu lhe mandarei apresentar continuamente pães e oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, dos sábados, do princípio de cada mês e das festas do Senhor nosso Deus, segundo a lei eterna prescrita a Israel. O templo que vou construir deve ser grande, pois nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas quem será capaz de construir-lhe uma casa, uma vez que o céu e o céu dos céus não podem contê-lo? Quem sou eu para fazer isso? Não posso senão mandar queimar incenso diante dele. Digna-te, portanto, enviar-me um homem experiente no trabalho do ouro, da prata, do bronze, do ferro, da púrpura azul e violeta, um homem que entenda o suficiente de escultura para dirigir os artífices de Judá e de Jerusalém, que meu pai Davi reuniu junto de mim. Manda-me do Líbano madeira de cedro, cipreste e sândalo, pois eu sei que os teus súditos são peritos em cortar as madeiras do Líbano. Meus servos auxiliarão os teus. Manda-me preparar madeira em grande quantidade, porque o templo que vou construir será grande e magnífico. A teus servos que hão de cortar as madeiras, darei por alimento 20.000 coros de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hiram, rei de Tiro, respondeu numa carta que enviou a Salomão: é porque o Senhor ama seu povo, que te constituiu rei sobre ele. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, inteligente e prudente, que vai construir um templo ao Senhor, assim como um palácio real. Envio-te, portanto, um homem hábil e entendido, Hiram-Abi, filho de uma mulher da tribo de Dan e de um pai tírio. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em madeira, em púrpura azul e violeta, em linho fino e em carmesim. Ele sabe fazer todas as espécies de esculturas e elabora todo o plano que se lhe confie. Trabalhará ele com os teus artífices e com os de meu senhor Davi, teu pai. Que meu senhor envie, portanto, aos seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. Cortaremos madeiras do Líbano na medida em que delas precisareis, e vamos enviá-la pelo mar, em jangadas, até Jope, donde farás subir até Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que habitavam em Israel, segundo o recenseamento que já tinha feito seu pai Davi.
o número deles foi de 153.600. Deles designou 70.000 carregadores, 80.000 como cortadores de pedras na montanha e 3.600 inspetores de obras para incentivar toda essa gente. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 3, Salomão começou a construção do templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus tinha aparecido a seu pai Davi, no lugar que este tinha preparado, na eira de Ornã. Foi no 2º dia do 2º mês, no 4º ano de seu reinado, que iniciou a obra. Estes são os fundamentos determinados por Salomão para a construção do templo, de comprimento 60 côvados, segundo a antiga medida, de largura 20 côvados. O pórtico, que se achava no frontispício e cujo comprimento correspondia à largura do edifício, tinha 20 côvados e 20 de altura. Era revestido de ouro puro por dentro. A grande sala foi forrada de ciprestes. Ele a guarneceu de ouro puro nos lugares em que estavam esculpidas as palmas e as pequenas cadeias. Ornou essa sala com pedras preciosas. O ouro era de Parvaim. O rei revestiu de ouro a sala, traves, umbrais, paredes e portas. Nas paredes mandou esculpir querubins. Fez também a construção da sala do Santo dos Santos, cujo comprimento, igual à largura do edifício, era de 20 côvados. O valor do ouro fino com que o recobriu era de 600 talentos. Mesmo os pregos eram de ouro e pesavam 50 siclos. Revestiu igualmente de ouro os aposentos. Para o interior do Santo dos Santos, mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. O comprimento de suas asas era de 20 côvados. Uma asa do primeiro, de 5 côvados de comprimento, tocava a parede da sala, e a outra, de 5 côvados, tocava a asa do segundo querubim. Uma asa do segundo querubim, de 5 côvados de comprimento, tocava a parede da sala, e a outra, de 5 côvados de comprimento, tocava a asa do primeiro. Assim, a envergadura das asas desses querubins era de 20 côvados. Sustentavam-se sobre seus pés, com o rosto voltado para a sala. O rei mandou fazer a cortina de púrpura violeta, carmesim e de linho fino, e nela mandou bordar querubins. Diante do edifício, levantou 2 colunas de 35 côvados de altura, tendo no alto um capitel de 5 côvados. Como para o santuário fez pequenas cadeias, colocou-as no cimo das colunas e suspendeu nelas 100 romãs. Levantou colunas, uma à direita e outra à esquerda da fachada do templo. Chamou a da direita Jaquim e a da esquerda Boaz. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pela vida de Davi, te agradecemos também pelas promessas que o Senhor já cumpriu em Salomão com a construção do templo. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Nós cremos que tudo que o Senhor prometeu na nossa vida vai se cumprir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrando que hoje nós leremos o Salmo 62, como teve 2 capítulos de Crônicas, provavelmente ele vai ficar aí também de tarefinha de casa para nós. Veja bem, nós vemos hoje as últimas palavras de Davi, né? O que foi bem importante. Vimos também o início do reinado de Salomão. Olha, eu acho que é importante ressaltar, né? Às vezes você pode perguntar, padre, por que Davi foi escolhido? Salomão foi escolhido e os outros irmãos não foram, né? Sendo que Davi tinha muitos outros filhos. Você sabe que tinha uma promessa, né? Uma promessa que Davi tinha feito a Betsabeia, que o seu filho se tornaria o rei, né? Então, quando Adonias começou a reinar, começou a reclamar sobre si o reino, né? Betsabeia foi a Davi e lembrou, né, da promessa que ele tinha feito. Então, na verdade, foi o profeta Natan, né, que disse para Betsabeia, olha, lembra da promessa que Davi fez? Então fala com Davi. Então Davi tinha um desígnio de Deus para até o profeta ser movido, né,
Então Davi pediu para que Natã, junto com o sacerdote, ungissem Salomão. Mas tudo isso aconteceu por causa do pedido da rainha, né, que era Gebirá em grego, né, rainha mãe, Gebirá em grego, ou em hebraico, desculpa, né? Então ela pediu. E o rei Davi atendeu, ungindo o filho dela, Salomão, como rei. Depois, ao longo do reinado de Salomão, muitas vezes Betsabeia também intercedeu, né, como a Gebirá, rainha mãe, e ele atendeu. E esse papel, né, Gebirá no hebraico, da rainha mãe que intercede diante do rei, do Todo-Poderoso, é uma tipologia, é um tipo de Maria, né? É uma prefiguração do papel de Maria, Nossa Senhora, como a Gebirá diante de Jesus, o rei de toda a terra, o salvador do universo. O seu poder de intercessão, né, diante de Deus é muito forte e a gente tem que confiar em Maria, pedindo sempre a sua intercessão. Gente, nós vimos ali, ouvimos, melhor dizendo, né, as últimas palavras de Davi, e ele pediu, disse para Salomão, né, que existiriam pessoas que buscariam estar perto dele para somente tomar vantagem dele, como rei, como poderoso, né? E que ele precisava lidar com essas pessoas de maneira justa, né? Não deixar essas pessoas tirarem vantagem dele. E na nossa vida é assim. Isso é um conselho de um pai, né? De um rei sábio para o filho. Sobretudo se você tem um cargo de liderança, se você tem algum destaque, se você é coordenadora, chefe, é um influencer de sucesso, muitas pessoas se aproximam de você para tomar vantagem, sabe? Para usufruir, para usar você. Claro, a gente não tem que brigar com essas pessoas, mas a gente tem que perceber isso e se posicionar, não se deixar ser manipulado pelas pessoas, né? E depois nós vimos no resto do primeiro Reis ali, capítulo 2, nós vimos como Salomão, né, tentou fazer isso com justiça, né? Gente, uma outra coisa olhando para a vida de Salomão aqui que a gente percebe é que os filhos geralmente eles ouvem mais o exemplo dos pais do que os conselhos dos pais, né? Eles veem o que o pai e a mãe fazem mais do que o que o pai e a mãe dizem, né? E Davi, ele pediu para que Salomão fosse próximo de Deus. Mas Davi foi um pai distante. Foi um pai com o coração dividido entre tantas mulheres, né? E a gente vai ver mais para frente que Salomão seguiu o exemplo do seu pai e não o conselho do seu pai, né? Nós vemos ainda uma última tentativa de Adonias, né? De usurpar o trono de Salomão, mesmo Salomão tendo sido ungido, né? Ele pediu para a mãe de Salomão dar a ele Abissai, a sunamita, né? Uma das esposas de Davi, né? Uma das concubinas de Davi, porque isso ele ia usar um pretexto, como pretexto. Olha, eu tenho uma concubina do rei, eu vou ser o próximo rei, né? Mas ela foi esperta, graças a Deus isso não aconteceu. E nós percebemos, gente, que Salomão tinha uma reverência pela sua mãe e ele se prostrava, né? Se ajoelhava diante da mãe, não o contrário. E ele colocou um trono do lado dele para sua mãe. Porque como ele tinha muitas esposas, não tinha como uma ser a rainha, né? Ia virar uma confusão. Então a esposa era a mãe era a rainha mãe e ela tinha um trono à direita do rei. E isso é um exemplo também, como eu já disse no começo, uma tipificação do papel de Maria na vida da igreja, que ela está também do lado do seu filho Jesus, intercedendo por nós, e a gente tem que se confiar às suas orações. E a gente vê, né, que quando um rei, quando alguém assume um papel de liderança, gente, quando alguém assume um papel de destaque, muitos inimigos naturalmente surgem do nada, mesmo que você não fez nada. E claro, a gente não vai combater no sentido de brigar e destruir as pessoas que nos querem mal. Mas se você é um líder, se você tem algo que as pessoas querem ter, que as pessoas invejam, infelizmente é duro dizer isso, mas é verdade, você precisa ser uma pessoa prudente. Você precisa ser uma pessoa que tem bons conselheiros. Você precisa ser uma pessoa que não fala de tudo da sua vida para todo mundo. Você precisa ser uma pessoa discreta. Às vezes a gente posta coisas que não deve, a gente expõe intimidades da nossa família que a gente não deve, sabe? E atrai, assim, a inveja das pessoas. Tem pessoas más. E se você é um líder, se você tem destaque, tenha certeza, você já fez inimigos. Infelizmente é triste, mas é verdade. Como a mãe ali de Salomão teve que ajudá-lo, né? Porque até na sua própria casa, né? O seu irmão queria usurpar o seu trono. Claro, meio irmão, não era filho, também ali de Betsabeia, né? Mas era irmão.
Então, fique atento, né? E não exponha aquilo que não é preciso ser exposto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de ler o Salmo 62. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da Olá, Deus abençoe você. Episódio 101 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Bem-vindo ao meu canal. Bom demais receber você aqui, filho amado, filha querida. Espero que esse ano de leitura da Bíblia esteja sendo aí cirúrgico para você, de cura, de libertação para o seu coração. É muito importante lermos a Sagrada Escritura. Gente, no episódio 101 hoje leremos João, capítulo do 7 ao 9, depois leitura complementar, Provérbios, capítulo 5, do 15 ao 23. Anota aí Provérbios 5, do 15 ao 23. Se não der tempo, você vai ler aí essa leitura depois, tá bom? Vamos lá então, ouçamos a palavra do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 7. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Subi vós para a festa. Quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isto, permaneceu na Galiléia. Mas quando seus irmãos tinham subido, então subiu ele também à festa, não em público, mas despercebidamente. Buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam: onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam: é homem de bem. Outros, porém, diziam: não é, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente, com medo dos judeus. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais tirar minha vida? Respondeu o povo: tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus: fiz uma só obra, e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas, e até no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés,
Por que vos indignais comigo, que tenho curado um homem em todo o seu corpo em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Algumas pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos do povo, porém, creram nele e perguntavam: quando vier o Cristo, fará mais milagres do que este faz? Os fariseus ouviram esse murmúrio que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Disse Jesus: ainda por pouco de tempo estou convosco, e então vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis sem me achar, nem podereis ir para onde estou. Os judeus perguntavam entre si: para onde irá ele, que não o possamos achar? Porventura irá para o meio dos judeus dispersos entre os gregos, para tornar-se o doutor dos estrangeiros? Que significavam essas palavras que vos disse: vós buscareis sem me achar, e onde estou, para lá não podeis ir? No último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros protestavam: é acaso da Galiléia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve, por isso, divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Este poviléu que não conhece a lei é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar: condena acaso a nossa lei algum homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: porventura és também tu Galileu? Informa-te e verás que da Galiléia não saiu profeta. E voltaram, cada um para a sua casa. Evangelho de São João, capítulo 8. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isto? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência,
Eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhe Jesus: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência, eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conhecerias também a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto aos cofres de esmola, mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele se vai matar, pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse: Morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram eles então. Jesus respondeu: Exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas sim o filho fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai? Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem?
é porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que me não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, e se vós não a ouvis, é porque não sois de Deus. Responderam então os judeus: não dizemos com razão que és samaritano e que estás possesso de um demônio? Respondeu-lhe Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai. Vós, porém, me ultrajais. Não busco a minha glória, há quem busque e ele fará justiça. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior que nosso pai Abraão? Ele, entretanto, morreu e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A estas palavras, pegaram então em pedras para las atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Evangelho de São João, capítulo 9. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os discípulos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: é ele. Outros contestavam: de nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: onde está este homem? Respondeu: não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais. E os interrogaram: este é o vosso filho,
afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele, tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como o Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: Se esse homem é pecador, eu não sei. Sei apenas isso: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: Eu já vos disse e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: Tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: O que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: Tu nasceste todo em pecado e nos ensinais? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Tu o vês, e é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos acaso cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Senhor, muito obrigado por essa palavra fantástica. A tua palavra, Senhor, ao se revelar, nos ilumina. Vem falar ao nosso coração, vem nos levar além do que nós lemos, que o teu Espírito fale ao nosso coração, Senhor. Tira a dureza, tira a rudez do nosso coração, que nós sejamos sensíveis e abertos para a tua vontade, para o que o Senhor quer fazer e falar no nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vemos aqui no capítulo 7, não é? Jesus lá na festa dos tabernáculos, ele realizando os sinais, né? O sinal é mais do que um milagre. O sinal ele aponta para algo superior, além de si mesmo, né? E os sinais que Jesus realizava apontavam para a realidade de que ele era o Messias. Porque em cada sinal ele estava dizendo, né? Revelando a forma de Deus ser e agir, né? E ele disse, né? Antes que Abraão fosse, eu sou, né? Naquele que crê em mim, do seu interior vão jorrar de rios de água viva. Mas os sacerdotes não acreditavam, né? Eles ficavam arranjando desculpa. Você é galileu, nós não, quando vier o Messias, nós não vamos saber de onde ele vem. E bobeiras assim, sabe? Para não aceitar a revelação do eu divino de Jesus, né? Capítulo 8, a mulher adúltera, misericórdia e o perdão divinos. Essa passagem é fantástica, gente. Veja bem. Jesus pela manhã foi lá ao templo. Aqueles homens trouxeram uma mulher surpreendida no ato de adultério, que a lei mandava apedrejar ela e o homem, né? Cadê o homem? O homem não estava ali, né? E o marido tinha que estar no meio, sendo um dos primeiros a dar a pedrada para a validade da lei, né? Mas eles trouxeram aquela mulher ali como uma armadilha para Jesus, né? Porque se Jesus falasse, não, tem que apedrejar porque Moisés fala para apedrejar, eles iam falar, mas você não prega misericórdia? E se Jesus falasse, não pode apedrejar, eles iam falar, mas você está transgredindo a lei de Deus? Então, eles queriam pegar Jesus, mas Jesus é Deus, né, gente? Pegar Jesus em alguma palavra, etc.
E quando perguntaram a Jesus se ela tinha que ser apedrejada ou não, o Evangelho diz que Jesus começou a escrever no chão, na areia, né? Olha o paradoxo, olha o que o Evangelho está revelando. Quando Moisés escreveu a lei de Deus, ele escreveu na pedra, né, sobre o Monte Sinai. As tábuas da lei, né, que eram pedras, na verdade. Mas ali Jesus está escrevendo na areia. E por que ele está escrevendo na areia? Alguns padres da igreja, né, do primeiro período ali da igreja, os grandes estudiosos da Escritura, eles diziam que Jesus estava escrevendo na areia os pecados daquela mulher e os pecados daqueles homens. Isso revela o jeito de Deus agir. Porque Deus, ele escreve os nossos pecados na areia. Ou seja, na areia é fácil de apagar. Na areia é um vento, se você pisa em cima, se chove, apaga. Agora na rocha não. Ou seja, como diz o Salmo, ele não nos trata como exigem as nossas faltas. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Claro, se a gente se arrepende e busca enquanto é tempo, porque enquanto nós estamos vivos é o tempo da misericórdia. Quando nós morrermos, começou o tempo da justiça. Não tem mais misericórdia, é o julgamento, né? Então, Jesus escreveu na areia e se levantou e deu aquela resposta fantástica. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Deus nos perdoa para que nós olhemos para a gente primeiro, examinemos a nossa consciência antes de julgar os outros, antes de condenar os outros, né? Esse é o jeito de Deus agir. E esse é um paradoxo que difere muito do Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento, a face de Deus era uma face mais rígida, né? Mas Deus, através daquela rigidez, foi preparando o povo para, na plenitude dos tempos, receberem o Messias, né? Jesus com a boa nova da salvação, da misericórdia, aquilo que nós lemos no capítulo 1. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E depois no capítulo 9, nós vemos a cura do cego de nascença. Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, né? Como eu li, acho que foi ontem, eu sou os de Jesus no Evangelho, né? E ele diz, eu sou a luz do mundo. E você vê que naquela época eles acreditavam que quando alguém nascia cego, era porque o pai ou a mãe tinha pecado, ou a pessoa tinha cometido um pecado, né? Então eles atribuíam ainda a doença, a pessoa já estava sofrendo, já estava doente, atribuindo como culpa da pessoa, e trabalhavam como se a pessoa fosse amaldiçoada. Olha que cruel a compreensão, né, gente? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, nós também, em nome da religião, podemos ter compreensões cruéis, sabe? Que machucam as pessoas, que maltratam as pessoas, que não são misericórdia como o jeito de Deus agir, né? Ele curou esse cego de nascença, né? E deu todo aquele problema depois na sinagoga também. Quem te curou? Aquele que me curou diz, né? Eles queriam expulsar o homem da sinagoga só porque ele falou que Jesus o curou. Sabe, esses sacerdotes também, eles se sentiam donos da lei, donos da religião, donos das pessoas. E eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus fazia o que eles não eram capazes de fazer e as pessoas ouviam Jesus. O povo não queria as doutrinas dos fariseus, eles queriam a palavra viva de Deus em Jesus, né? Então isso gerou muita confusão, gerou muita perseguição, né? E Jesus depois falou, olha, vocês são cegos, né? Se vocês não fossem cegos, vocês não teriam pecado. Eu vim como luz para trazer, né, a verdade. E vocês precisam estar atentos, né? Muito profundo o ensinamento de Jesus e é um alerta para nós também, que nós estejamos abertos, nós estejamos atentos, né? Para, em tudo, acolher Deus que se revela como Ele quer e através de quem Ele quer, da forma que Ele quer. Nós não somos donos da religião, nós somos donos de Jesus. Temos que ter essa humildade existencial também. Vamos ler Provérbios capítulo 5, versículo do 15 ao 23. Bebe a água do teu poço e das correntes da tua cisterna. Tuas fontes se derramarão por fora e teus arroios nas ruas? Sejam eles só para ti, sem que os estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte, regozija-te com a mulher da tua juventude. Corça de amor, encantadora, que sejas sempre embriagado com seus encantos, e que seus amores te embriaguem sem cessar. Por que has de enamorar de uma alheia e abraçar o seio de uma estranha? Pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas. O homem será preso pelas suas próprias faltas e ligado com as cadeias do seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família. Episódio 133 do nosso podcast diário Bíblia em um ano, sou eu, Padre Adriano Zandoná. Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast diário. Deus ilumine muito você, te dê força, te dê tudo que você precisa nesse dia para entender a palavra e para viver bem, sabe? Entregando a Deus o seu coração. Olha, hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 15, 1 Crônicas 19 e 20 e o Salmo é o Salmo 3. Isso mesmo, Salmo 3. Esse salmo é muito bonito, nós vamos entender tudo no contexto. E, gente, eu costumo dizer que a gente não pode esquecer que o estudo bíblico, o conhecer a Deus através das Escrituras, é também uma questão de perseverança. Viu? Não é todo dia que o estudo vai falar forte com você, que você vai aprender coisas profundas. É como um relacionamento. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Tem dia que num relacionamento você conversa por horas, tem dias que você diz oi, tem dias que você só está do lado da pessoa, mas tá bom, você sabe que a pessoa está ali, você está ali por ela, entendeu? Que desenvolver os sentidos da alma, os sentidos interiores, os sentidos do coração, para aprendermos, sabe, a ouvir Deus, a deixar Ele falar conosco em cada circunstância. Isso é muitíssimo importante. Então, já disse 2 Samuel, 15, 1 Crônicas 19 e 20, Crônicas 19 e 20 e Salmo 3. Ouçamos com atenção. 2 Samuel capítulo 15. Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro, cavalos e 50 homens para o escoltarem. Colocava-se desde cedo à beira do caminho, junto à grande porta, e interpelava todos os que vinham procurar o rei para um julgamento, dizendo: De que cidade és tu? O outro respondia: Teu servo é de tal tribo de Israel. Vê, dizia-lhe Absalão, a tua causa é boa e justa, mas não há ninguém para te ouvir da parte do rei. E Absalão ajuntava: quem me dera ser juiz desta terra, todo o que tivesse um processo ou uma questão e viesse ter comigo, eu lhe faria justiça. E se alguém se aproximava para se prostrar diante dele, estendia a mão, detinha-o e beijava-o. Assim fazia Absalão com todos os israelitas que vinham procurar o rei para qualquer julgamento, e desse modo conquistou os corações dos israelitas. 4 anos se passaram. Absalão disse ao rei: Deixa-me ir a Hebrom para cumprir ali uma promessa que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Gessur, fez este voto: Se o Senhor me reconduzir a Jerusalém, irei prestar-lhe culto em Hebrom. Vai em paz, disse-lhe o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos a todas as tribos de Israel com esta mensagem: Quando ouvires o som da trombeta, dizei: Absalão é rei em Hebrom. Ora, tinham partido de Jerusalém com Absalão 200 homens, convidados por ele, que o seguiam com simplicidade de coração, sem de nada suspeitar. Enquanto oferecia os sacrifícios, Absalão mandou chamar também Aquitofel, Gilonita, conselheiro de Davi, à sua cidade de Gilo. E assim, a conjuração se fortificava e se tornava cada vez mais numerosa em torno de Absalão. Vieram então anunciar a Davi: os israelitas aderem a Absalão. Davi disse então a todos os que estavam com ele em Jerusalém: Vamos, fujamos, porque não podemos de outro modo escapar a Absalão.
Apressai-vos e parti, não suceda que ele nos surpreenda de repente e nos inflija a ruína, passando a cidade a fio de espada. Os servos do rei disseram-lhe: faça-se como ordenar o rei, meu senhor, somos teus servos. O rei partiu a pé, com toda a sua família, mas deixou 10 concubinas para guardar o palácio. O rei saiu, pois, a pé, com todos os seus servos, e se detiveram na última casa. Todo o seu exército desfilava ao seu lado, os cereteus, os feleteus e todos os geteus, em número de 600 homens, que o tinham seguido desde Gate. Todos marchavam diante do rei. O rei disse a Etai, o geteu: por que vens também tu conosco? Volta e fica com o novo rei, pois és um estrangeiro e mesmo um exilado de tua terra. Chegaste ontem e hoje vou fazer que andes errante conosco, não sabendo eu mesmo onde vou? Volta, toma os teus contigo, e que o Senhor seja misericordioso e fiel para contigo. Mas Etai respondeu ao rei: pela vida do Senhor e pela vida do rei, meu senhor. Onde estiver o meu senhor e rei, lá estará também o teu servo, tanto para a morte como para a vida. Está bem, disse Davi, passa. E Etai, o geteu, desfilou com todos os seus homens e com toda a sua comitiva. E estando o rei junto do cedrom, enquanto desfilava o povo diante dele, tomando o caminho da oliveira do deserto, toda a terra chorava em alta voz. Veio também Sadoc, com todos os seus levitas, trazendo a arca da aliança de Deus. Depuseram-na enquanto Abiatar subia, e até que tivesse passado todo o povo que tinha saído da cidade. Disse então o rei a Sadoc: reconduza a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me reconduzirá e me fará revê-la, bem como o lugar de sua habitação. Mas se disser que não quer mais saber de mim, eis-me aqui. Faça de mim o que lhe aprouver. O rei ainda disse a Sadoc: vede, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, com Aquimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Eu vou arrastar-me pelas campinas do deserto, esperando que me mandeis notícias. Sadoc e Abiatar reconduziram, pois, a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Davi subiu chorando o monte das oliveiras, cabeça coberta e descalço. Todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Foi anunciado a Davi que Aquitofel estava também entre os conjurados de Absalão. Davi disse: fazei que se frustrem, ó Senhor, meu Deus, os desígnios de Aquitofel. Ora, chegando Davi ao cume do monte, no lugar onde se adora a Deus, veio-lhe ao encontro Cusai, o araquita, com a túnica em farrapos e a cabeça coberta de pó. Davi disse-lhe: se vieres comigo, serás um peso para mim. Mas se voltares à cidade e disseres a Absalão: eu quero ser, ó rei, teu servo, como fui outrora servo de teu pai, Davi, doravante sirvo a ti, então desconcertarás a meu favor o desígnio de Aquitofel. Terás lá contigo os sacerdotes Sadoc e Abiatar, a quem comunicarás tudo o que souberes no palácio real. Com eles estão os seus 2 filhos, Aquimaás, filho de Sadoc, e Jonatas, filho de Abiatar. Por eles me transmitireis tudo o que ouvirdes. E Cusai, amigo de Davi, voltou para a cidade, no momento em que Absalão fazia a sua entrada em Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 19. Depois disso, Naás, rei dos Amonitas, faleceu, e seu filho lhe sucedeu. Davi disse: quero mostrar-me amável a Anon, filho de Naás, porque seu pai foi gentil comigo. E Davi enviou-lhe, por meio de mensageiros, suas condolências pela morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, junto de Anon, para o consolarem, os chefes dos Amonitas disseram:
Pensas que é para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não é antes para reconhecer e explorar a terra e preparar-lhe a ruína que seus servos vieram à tua casa? Hanão então prendeu os servos de Davi, raspou-lhes os cabelos e a barba e cortou-lhes as vestes à meia altura, até o alto das coxas. Em seguida despediu-os. Quando Davi foi informado do que tinha acontecido a esses homens, enviou-lhes homens ao encontro, pois estavam muito envergonhados. O rei mandou-lhes dizer: Ficai em Jericó, esperando que vossa barba cresça, e depois podeis voltar. Viram os amonitas que se tinham tornado odiosos a Davi. Então Hanão e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para assalariar carros e cavaleiros entre os sírios da Mesopotâmia, de Maaca e de Soba. Assalariaram 32.000 carros, e o rei de Maaca com o seu exército, o qual veio acampar perto de Madaba, enquanto os amonitas, deixando suas cidades, se reuniam e iam para a guerra. Davi soube e mandou contra eles Joabe, com todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha à porta da cidade. Os reis que tinham vindo mantinham-se à parte no campo. Vendo Joabe que o ataque contra ele tinha sido disposto pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre o escol de Israel um batalhão e o colocou em linha de batalha diante dos sírios. Confiou o resto do povo sob o comando de seu irmão Abisai para fazer frente aos amonitas, e disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, virás em meu socorro. Se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu te socorrerei. Sê forte, todos nós queremos ser corajosos, por amor ao nosso povo e às cidades de nosso Deus. Faça ao Senhor o que lhe parecer melhor. Joabe, pois, avançou com o exército que o acompanhava ao encontro dos sírios para travar o combate, e estes fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os sírios se punham em fuga, fugiram eles também diante de Abisai, irmão de Joabe, e tornaram a entrar na cidade. E Joabe entrou em Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os sírios enviaram mensageiros para fazer vir os sírios que estavam do outro lado do rio. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, estava à frente deles. Davi, informado disso, reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão, dirigiu-se a eles e preparou-se para atacá-los, colocando seu exército em linha de batalha contra os sírios. Estes começaram o combate contra ele, mas fugiram diante de Israel, e Davi matou os cavalos de seus 7.000 carros e 40.000 soldados de infantaria. Matou também Sofaque, comandante do exército. Os súditos de Hadadezer, vendo-se vencidos por Israel, fizeram as pazes com Davi e sujeitaram-se a ele. E os sírios não mais quiseram prestar auxílio aos amonitas. 1 Crônicas capítulo 20. No ano seguinte, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Joabe, à frente de um poderoso exército, devastou a terra dos amonitas e veio sitiar Rabá. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Davi tomou a coroa da cabeça de seu rei, a qual pesava 1 talento de ouro. Estava ornada com uma pedra preciosa e foi colocada na cabeça de Davi. Levou também da cidade muitos despojos. Quanto ao povo que lá se encontrava, fê-lo sair e colocou-o em trabalhos de serra, de picaretas de ferro e de machados. Fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas. Em seguida, Davi voltou para Jerusalém com todo o seu exército. Depois disso, houve um combate em Gazer contra os filisteus. Então Sobocai, o Uzatita, matou Safai, um dos descendentes de Rafa, e os filisteus foram submetidos. Houve ainda uma batalha com os filisteus, e Eucanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que tinha uma lança, cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Houve ainda um combate em Gate. Lá havia um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ao todo, 24.
também ele era da descendência de Rafa. Desafiou Israel, e Jonatas, filho de Ossama, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram filhos de Rafa, em Gat. Pereceram pela mão de Davi e de seus servos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela luz que vem através da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra revela os dramas, as lutas, né, que o povo de Deus, que os seus escolhidos viveram também. Nossa vida também não é preservada de lutas, de batalhas, de conflitos. Às vezes na nossa família, como os que Davi experienciou. Mas, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos amor, dá-nos um coração grande. Sobretudo no tocante aos filhos, à educação dos filhos. Que nós sejamos, Senhor, abertos, que nós sejamos disponíveis para educá-los, para conduzi-los para Ti, em toda e qualquer situação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vamos ler o Salmo 3. E no Salmo de hoje a gente vê que é um salmo de confiança, escrito por Davi, quando ele estava fugindo de Absalão, né? Davi estava dizendo, diz nesse salmo que a gente vai ler aqui no final, o Salmo 3, e ele diz que ele vai confiar no Senhor no meio da batalha, né? Que ele confia no Senhor no meio da batalha. Gente, a gente viu ali, né, 2 Samuel 15, que Absalão reuniu pessoas em Hebrom para lutar contra Davi, né? E Davi sabia que ele tinha que fugir, porque ia ser uma carnificina, né? Israelita matando israelitas, ia ser uma guerra civil. Como eu disse, sempre tem os insatisfeitos que estavam ali com Absalão. Então Davi conduziu muita gente ali com ele para fora de Jerusalém, e ele permitiu as pessoas verem ele saindo, caminharem com ele. E você sabe que isso foi um gesto de muita humildade para um rei do cacife de Davi também. Isso conquistava muito o coração de Deus. Apesar dele ter os erros, as fraquezas, ele era humilde, ele era resignado, sabe? Ele sabia, ele tinha um coração, uma espiritualidade forte. Ele sabia, assim, se dobrar diante de Deus, aceitar as humilhações, aceitar os problemas, com confiança em Deus e com resignação, né? Ele andando ali, sendo que todo o povo sabia suas falhas como pai, né? Porque imagina, um filho querendo te matar é uma falha, né? Humanamente falando, diante de todos. Ele teve que se suportar, sabe? Essa vergonha, enquanto ele caminhava ali através das pessoas. E foi um ato de nobreza, de humildade, reconhecendo, sim, eu falhei, mas eu confio em Deus, eu não quero mal para o meu filho, né? Etc. Você sabe que Davi, também, em um ato de confiança, ele mandou a arca voltar para Jerusalém, né? Dizendo, olha, eu ainda vou ver, eu creio, Senhor, que eu ainda vou ver a tua arca, eu ainda vou estar na tua presença. Ele era um homem de oração, que amava estar na presença de Deus, né? Mas ele enfrentou muitas batalhas. E por que, gente, que ele enfrentou tudo isso? Eu disse ontem, se eu não me engano, foi ontem. A sua inação como pai, né? A sua omissão em corrigir, em acompanhar, em estar junto. Por quê? Porque ele já começou tendo um monte de mulher, dominado pela luxúria, um homem muito inteligente, um homem abençoado por Deus, mas que não dominou os seus próprios instintos, não conseguiu acompanhar os filhos, não conseguiu corrigir a hora que tinha que corrigir. E quando Amon fez aquele erro, né, estuprando a própria irmã, ele não corrigiu, ele não exilou, né? Porque Amon deveria ter sido exilado. Aí Absalão se tornou ali o que se tornou, né? Olha, uma criança, um filho, quando não é repreendido, não é ensinado e, sobretudo, não é amado também, né, não é visto como importante, ele pode se tornar um motivo de infâmia, de vergonha e de sofrimento para a família, de morte, né? Quantas famílias sofrendo com filhos? Não quero culpar você, talvez você fez o seu melhor, né? E aconteceu o que aconteceu. Mas é verdade que quando um filho se rebela, se volta contra Deus, ou escolhe um caminho errado, isso causa um sofrimento muito significativo para toda a família, né? Para toda a família. E o que cura, gente, esse ciclo de mal? O que cura? O ciclo do mal, porque é um ciclo, né? Um irmão estupra a irmã, o outro mata o outro foge, o outro se rebela contra o pai. O que curaria? O perdão. Um perdão sincero, né? O perdão é a única arma para eliminar o mal do mundo, para curar o mal, sabe? Que acontece, né? Às vezes coisas ruins acontecem nas nossas famílias, mas somente o perdão tem o poder de curar. O perdão tem o poder de colocar cada coisa no seu lugar, né? Por isso que Jesus disse, mesmo morrendo na cruz injustiçado, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ali ele estava reconciliando Deus com a humanidade. Então lute para perdoar. E você vê que Davi, nós vimos no livro de Crônicas, né? Na guerra contra os amonitas ele teve triunfo.
Depois, as campanhas militares, as vitórias contra os inimigos, ele teve muitas vitórias, mas essa questão na família dele foi ali a sua pedra de tropeço, né? Foi seu espinho na carne. E isso mostra que mesmo que nós tenhamos vitórias externas, nós precisamos nos dedicar ao interno, né? A dentro da nossa casa, a formar bem, sobretudo, um filho, né? É isso, vamos ler juntos o Salmo 3. Salmo de confiança que está dentro do contexto da leitura de hoje. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, não, como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas sois vós, Senhor, para mim um escudo. Sois minha glória, vós levantais minha cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me responde de sua montanha santa. Eis que me tinha deitado adormecido. Levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante desta multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor, levantai-me. Salvai-me, ó meu Deus. Feris no rosto todos os que me perseguem. Quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, partilhe esse vídeo com no mínimo mais 3 pessoas. Manda nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas conheçam a palavra, se encantem pela palavra, aprendam com a palavra. Deus abençoe você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família.